Muito bem, no estudo da lição número 8, a parte de terça-feira, falando sobre usando um discurso cheio de graça para a unidade da igreja, ou ainda palavras que unem a igreja. O uso das palavras é muito importante quando estamos lidando com o relacionamento das pessoas, relacionamento cristão. As palavras podem aumentar o amor fraternal. As palavras podem, assim, gerar confiança nas pessoas e mais motivação para trabalharmos para Cristo, anunciando o Evangelho. O apóstolo Paulo dá muito valor ao sábio uso das palavras. Muitas vezes, uma palavra errada pode tirar pessoas da igreja. Um pregador que estava no púlpito, ele, num domingo à noite, disse: quantos peixes podemos dizer que podem vir para a rede de Cristo nesta noite? Algumas pessoas vieram à frente e ele olhou e disse: aqui temos um peixinho maravilhoso, era uma criança. Temos aqui uma outra pessoa aqui que está maravilhosamente vindo para Jesus. Havia uma senhora muito idosa, sabe o que ele falou? Temos aqui também uma piranha cascuda que veio para Jesus. A mulher ficou enraivecida e nunca mais voltou na igreja. O uso das palavras é muito importante para que nós possamos assim continuar assim criando unidade na igreja. Quantas brigas existem no relacionamento cristão por causa de palavras que são assim mal colocadas. Um dia uma irmã da igreja ligou para outra e perguntou: o que você está fazendo aí nas Dorcas? Eu estou aqui separando umas camisas. E a que ligou disse: quem foi que mandou você mexer nisso aí? Você faz o seguinte, você fecha a sala e vem para minha casa que eu quero conversar com você. E a irmã não desligou o telefone. Aqui estava na sala da asa, começou a comentar com o outro: mas essa irmã é folgada, viu? Quem ela pensa que ela é? Essa petulante, arrogante. E a irmã do outro lado ouvindo. Olha, deu uma briga muito feia, porque as palavras precisam ser medidas. Como disse um sábio conselho: enquanto você não emitir nenhuma palavra, você é senhor da palavra ou das palavras. Mas depois que você diz ou emite as palavras, você se torna escravo das palavras. O apóstolo Paulo tinha muito cuidado em usar as palavras. Dizem os historiadores que existe uma igreja escocesa em que em todas as salas existe um cartaz dizendo o seguinte: tome muito cuidado, compreenda bem o valor dessas três palavras: Deus, momento e eternidade. E o quadro dizia: um Deus que vê, um momento que foge de ti e uma eternidade que te aguarda. Nunca se esqueça, você tem um Deus a quem você deve servir. Pode ser que não esteja servindo bem a Deus. Você tem um momento no qual você usa tão pouco e você tem uma eternidade que você está arriscando de forma irrefletida. Essas palavras surtiram um efeito muito grande naquela igreja que era operosa, unida e tinha poucas brigas, poucos atritos entre os membros. Por isso, podemos dizer que são palavras que devem nos fazer refletir: Deus, momento e eternidade. O apóstolo Paulo deu muitos conselhos à igreja de Éfeso. E a pergunta número 3 diz assim: dos conselhos que Paulo falou para a igreja de Éfeso, principalmente do uso das palavras, qual é a mais importante, qual é o mais importante conselho que devemos manter diante de nós? Paulo usou muitos conselhos. Veja Efésios capítulo 4, 25 a 29, Paulo diz assim: por isso, meus irmãos, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com suas mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com aquele que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas só a que for boa para promover a edificação, para que haja graça para aqueles que ouvem as suas palavras. Então, dos conselhos de Paulo, desses 4 versículos, qual é o que mais se torna melhor para a edificação da igreja? Desses conselhos que Paulo deu: deixai a mentira, não se ire, não se põe o sol sobre a vossa ira, aquele que furta, não furte mais, trabalhe, não saia da vossa boca nenhuma palavra suja. Qual é o melhor conselho? O melhor conselho é aquele que está relacionado com as palavras. Paulo chega a dizer que não devemos usar nem a palavra irada.
Então, para a pergunta, qual é o melhor conselho? Resposta, Paulo aconselhou a falarmos a verdade uns para com os outros com amor. Ao falar a verdade com amor, evita-se falar bobagem, e as palavras podem ajudar as pessoas a ficar mais firmes na fé. Paulo aconselhou a falarmos palavras que promovam a união. Quando Paulo exortou as pessoas a dizer a verdade cada um ao seu próximo, ele estava dizendo que as pessoas devem usar de franqueza ao falar, mas franqueza com amor. Franqueza sem amor é crueldade. Quando a pessoa diz assim, eu vou ser franco com você, e diz uma verdade cruel, aí você está ferindo a pessoa. Então Paulo diz, falei a verdade, mas com amor com as pessoas. É muito comum, assim, na comunidade religiosa, nós temos pessoas que falam o que pensam, sem pensar no que estão falando. E assim, eles trazem muitos problemas, ferem corações, dividem família, afastam pessoas da igreja. Paulo, ao exortar, falou palavras positivas, inclusive para dizer que as pessoas deviam trabalhar para ter, assim, na verdade, com que ajudar as pessoas que estão necessitadas. Muitas vezes uma palavra errada tira uma pessoa da igreja. Às vezes uma forma de dizer uma coisa pode tirar uma pessoa. O grande pregador Moody estava um dia pregando numa igreja. De repente, um domingo à noite, havia mais de 600 pessoas. O auditório dele era muito grande. Um rapaz levantou o dedo e disse, com licença, pregador, o senhor errou quando o senhor disse essa palavra que o senhor leu na Bíblia, o senhor interpretou de maneira errada. Moody, que era o grande pregador, disse, quem é você? Eu sou um estudante de teologia. Você é apenas um estudante de teologia? Eu sou um pastor, já tenho muitos anos de ministério. Quem é você para argumentar comigo diante de uma congregação? Se assente-se, recolha-se na sua insignificância. Durante a pregação, Moody foi sendo tocado pelo Espírito Santo. E Moody reconheceu que o moço estava certo. O moço abaixou a cabeça, ficou o culto inteiro de cabeça baixa, envergonhado. O grande pregador Moody, quando terminou o hino final e fizeram a oração, ele disse assim, um momentinho, gente, ninguém saia. Eu cometi um erro durante a minha pregação. O meu irmão que está ali, que é estudante de teologia, ele, assim, me chamou a atenção com respeito a um ponto de vista que eu falei na pregação. E o Espírito de Deus tocou o meu coração. E eu quero dizer a você que você está certo, meu querido irmão. E antes que as pessoas tomassem consciência do que estava acontecendo, Moody, o grande pregador, desceu do púlpito, foi até a fileira do banco onde o rapaz estava. Disse, por favor, venha até aqui. Eu quero lhe pedir perdão, pessoalmente. Aperte minha mão. Você me perdoa? O rapaz, emocionado, disse, claro que eu perdoo o pregador. Isso é um erro fácil de ser reconhecido e perdoado. Gente, olha, Moody edificou a igreja mais com aquela atitude do que com toda a pregação que ele havia feito naquela noite. Palavras precisam ser bem dosadas para que nós possamos ajudar a unidade da igreja. Se o grande pregador Moody tivesse mantido a sua posição de pregador, ele teria criado um grande problema naquela igreja. Jaime morava em uma rua que estava cheia de pedras. E um dia ele reclamou com o pai, papai, tem tantas pedras nessa rua, não tem um jeito de a gente arrumar essa rua? O pai disse, vocês têm quantos meninos nessa rua? Pai, tem uns 10 meninos. Então, filho, faz o seguinte, por que vocês não limpam a rua? Pai, vai demorar muito. Disse, não, se cada um dos meninos, toda vez que vocês passarem pela rua, pegar uma pedra e jogar lá naquele canto da rua, em pouco tempo a rua estará limpa. E assim os meninos fizeram. Cada um, toda vez que passava, ou ia para a escola, ou ia buscar alguma coisa para a mãe no supermercado, passava, pegava uma pedra daquela no meio da rua e jogava num canto. Em menos de 15 dias a rua estava totalmente limpa. Isso nos leva a uma reflexão. Muitas vezes na vida cristã nós temos pedras ao longo do caminho. Temos que ir retirando esses empecilhos, essas coisas que podem impedir o nosso relacionamento perfeito com os irmãos da igreja. Por isso Paulo aconselhou a igreja de Éfeso que as pessoas usassem bem as suas palavras. Essa história nos ensina justamente o que temos que fazer para tornar o caminho fácil da nossa vida espiritual, da nossa vida como cristãos. As pequeninas faltas, as pequeninas mentiras, os pequenos empecilhos devem ser retirados da nossa vida. O apóstolo Paulo aconselhou isso aos membros da igreja de Éfeso, mas também nos aconselhou nesse tempo. Temos que fazer a nossa parte. O edifício, o templo de Deus é um edifício.
que nós estamos construindo com a nossa experiência. Não está totalmente acabado, porque isso só vai terminar na vinda de Jesus. Então, cada atitude nossa ajuda na construção desse edifício que é a Igreja de Deus. Por isso, Ellen White escreveu no livro Atos dos Apóstolos, na página 599, o seguinte: Paulo e os outros apóstolos e todos os justos que viveram depois deles fizeram sua parte na edificação do templo de Deus. Mas a estrutura ainda não está completa. Nós que vivemos nesse tempo temos um trabalho a fazer, uma parte a cumprir. Deus nos abençoe. Possamos usar nossas palavras para a edificação da igreja, porque a igreja tem que ser um local de união para que o Espírito Santo se manifeste e nos use como instrumentos em suas santas mãos, para a salvação de outras almas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, porque possamos usar nossas palavras para a edificação da igreja. Palavras boas, palavras temperadas, para que possamos, assim, trazer pessoas aos teus pés. Nos ajude nessa tarefa, nesse domínio da palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Beijo no coração. Tenha uma feliz terça-feira na presença do Senhor. Amém.